Bom, eu vou continuar lendo Harry Potter pra você, mesmo que talvez você nunca escute. Capítulo 3. As Cartas de Ninguém. A fuga da jiboia brasileira rendeu a Harry seu castigo mais longo. Na altura em que lhe permitiram sair do armário, as férias de verão já haviam começado e Duda já quebrara a nova filmadora. Acidentara o aeromodelo e na primeira vez que andara de bicicleta de corrida, derrubara a velha senhora Fig, quando ela atravessava a rua dos alfeneiros de muleta. Harry ficou contente que as aulas tivessem acabado, mas não conseguia escapar da turma de Duda, que visitava a casa todo dia. Pedro, Dennis, Malcolm e Gordon eram todos grandes e burros, mas como Duda era o maior e o mais burro do bando, era o líder. Os demais ficavam bastante felizes de participar do esporte favorito de Duda, perseguir Harry. Por esta razão, Harry passava a maior parte do tempo possível fora de casa, perambulando e pensando no fim das férias, na qual conseguia vislumbrar um raiozinho de esperança. Quando setembro chegasse, ele iria para a escola secundária e pela primeira vez na vida não estaria em companhia de Duda. Duda tinha uma vaga na antiga escola de tio Walter Smillings. Pedro ia para lá também. Harry, por outro lado, ia para a escola secundária local. Duda achava muito graça nisso. Eles metem a cabeça dos garotos no vaso sanitário no primeiro dia de escola, contou ele a Harry. Quer ir lá em cima praticar? Não, obrigado, respondeu Harry. O coitado do vaso nunca recebeu nada tão horrível quanto a sua cabeça. É capaz de passar mal. E correu antes que Duda conseguisse entender o que disseram. Certo dia de julho, tia Petúnia levou Duda a Londres para comprar o uniforme da Smellings e deixou Harry com a senhora Fig. A senhora Fig não estava tão ruim quanto de costume. Afinal, fraturara a perna porque tropeçara em um dos gatos e não parecia gostar tanto deles quanto antes. Deixou Harry assistir televisão e deu-lhe um pedaço de bolo de chocolate, que pelo gosto parecia ter muitos anos. Naquela noite, Duda desfilou para a família reunida na sala de estar, vestindo o uniforme novo da Smeltings. Os alunos da Smeltings usavam casaca marrom avermelhada, calções cor de laranja e chapéus de palha. Carregavam também bengalas nodosas, que usavam para bater uns nos outros, quando os professores não estavam olhando. Isto era considerado um bom treinamento para o futuro. Ao contemplar Duda nos calções laranjas novos, tio Walter disse com a voz embargada que era um momento de maior orgulho de sua vida. Tia Petúnia rompeu em lágrimas e disse que não podia acreditar que era seu Dudinho. Estava tão bonito e adulto. Harry não confiou no que poderia dizer. Achou que 2 de suas costelas talvez já tivessem partido só com o esforço para não rir. Havia um cheiro horrível na cozinha de manhã. Na manhã seguinte, quando Harry entrou para o café da manhã, parecia vir de um grande tina de metal dentro da pia. Ele se aproximou para espiar. A tina aparentemente estava cheia de trapos sujos que boiavam em água cinzenta. O que é isso? Perguntou tia Petúnia. Os lábios dela se contraíram como costumavam fazer quando ele se atrevia a fazer uma pergunta. O seu uniforme novo na escola, respondeu. Harry espiou para dentro da pia, dentro da tina outra vez. Harry comentou. Eu não sabia que tinha que ser tão molhado. Não seja idiota, retorquiu tia Petúnia com despidez. Estou tingindo de cinzento umas roupas velhas de Duda para você. Vão ficar igualzinhas às dos outros quando eu terminar.
Harry tinha sérias dúvidas, mas achou melhor não discutir. Sentou-se à mesa e tentou pensar na aparência que teria no primeiro dia de aula, como se estivesse usando retalhos de pele de elefante velho, provavelmente. Duda e tio Walter entraram ambos com os narizes franzidos, por causa do cheiro de novo uniforme de Harry. Tio Walter abriu o jornal como sempre fazia, e Duda bateu na mesa com a bengala de Smeltings, que ele carregava para todo lado. Ouviram o clique da portinhola para cartas e o som da correspondência caindo no capacho da porta. Apanha o correio, Duda, disse tio Walter por trás do jornal. Mande o Harry apanhar. Apanha o correio, Harry. Mande o Duda apanhar. Cutuque ele com a bengala de 10 Smeltings, Duda. Harry se esquivou da bengala de Smeltings e foi apanhar o correio. Havia 3 coisas no capacho. Um postal da irmã do tio Walter, Guida, que estava passando férias na ilha de Wight, um envelope pardo que parecia uma conta e uma carta para Harry. Harry apanhou e ficou olhando, o coração vibrando como um elástico gigante. Ninguém jamais em toda a sua vida lhe escrevera. Quem escreveria? Ele não tinha amigos nem outros parentes, não era sócio da biblioteca, de modo que jamais recebera sequer os bilhetes grosseiros pedindo a devolução de livros. Contudo, ali estava uma carta, endereçada tão claramente que não podia haver engano. Sr. Harry Potter, o armário sobre a escada. Rua dos Alfeneiros 4, Little Wing, Surrey. O envelope era grosso e pesado, feito de pergaminho amarelado e endereçado com tinta verde esmeralda. Não havia selo. Quando virou o envelope com a mão trêmula, Harry viu um lacre de cera púrpura, com um brasão, um leão, uma águia, um texugo e uma cobra, circulando uma grande letra H. Anda depressa, moleque, gritou tio Walter na cozinha. Está fazendo o quê? Procurando cartas bombas? E riu da própria piada. Harry voltou à cozinha, ainda de olhos fixos na carta, entregou a conta e o postal a tio Walter, e sentou-se e começou a abrir lentamente o envelope amarelo. Tio Walter rasgou o envelope da conta, deu um bufo de desdém e virou o postal. Guida está doente, informou tia Petúnia. Comeu um marisco suspeito. Pai! Exclamou Duda de repente. Pai, Harry recebeu uma carta. Harry ia desdobrar a carta escrita no mesmo pergaminho grosso que o envelope, quando tio Walter arrancou-a de sua mão. É minha, disse Harry, tentando recuperá-la. Quem iria escrever para você? Zombou tio Walter, sacudindo a carta com uma das mãos para desdobrá-la e percebendo com um olhar. Seu rosto passou de vermelho para verde, mais rápido do que um sinal de tráfego, e não parou aí. Segundos depois ficou branco cinzentado, cor de mingau de aveia. Petúnia, ofegou. Duda tentou agarrar a carta para lê-la, mas tio Walter segurou-a no alto, fora de seu alcance. Tia Petúnia apanhou o ar, cheia de curiosidade, e leu de primeira linha. Por um instante pareceu que ela talvez fosse desmaiar. Levou as 2 mãos à garganta e produziu um ruído de engasgo. Walter, ah meu Deus, Walter. Eles se encararam, parecendo que ter esquecido que Harry e Duda continuavam na cozinha. Duda não estava acostumada a ser desprezada. Deu uma bengalada forte na cabeça do pai. Quero ler essa carta, falou alto. Quero lê-la, disse Harry, furioso. Por que é minha? Saiam os 2, ordenou com voz rouca do tio Walter, enfiando a carta no envelope. Harry não se mexeu. Quero minha carta, gritou. Me deixa ver, exigiu Duda. Fora, berrou o tio Walter. E agarrando os 2, Harry e Duda pelo cangote, atirou-os no corredor e bateu a porta da cozinha. Harry e Duda na mesma hora tiveram uma briga furiosa, mas silenciosa, para saber quem ia escutar a fechadura. Duda ganhou, por isso Harry os óculos pendurados em uma orelha, deitou-se de barriga no chão para esquitar pela festa entre a porta e o chão. Walter
disse tia Petúnia com voz trêmula. Olhe só o endereço. Como é que eles poderiam saber onde ele dorme? Você acha que estão vigiando a casa? Vigiando, espionando, talvez nos seguindo, murmurou tio Walter enlouquecido. Mas o que vamos fazer, Walter? Vamos responder à carta? Dizer a eles que não queremos? Harry viu os sapatos pretos luminosos do tio Walter, andando para lá e para cá, na cozinha. Não, disse ele, decidido. Não. Vamos ignorá-lo. Se não recebermos uma resposta, e é o melhor, não vamos fazer nada. Mas não vou ter um deles em casa, Petúnia. Nós não juramos quando recebemos que íamos acabar com aquela bobagem perigosa? Aquela noite, quando voltou do trabalho, tio Walter fez uma coisa que nunca fizera antes. Visitou Harry no armário. Cadê minha carta? Perguntou Harry no instante em que tio Walter se espremeu pela porta. Quem me escreveu? Ninguém. Endereçaram a você por engano, disse tio Walter secamente. Queimei a carta. Não foi engano, retrucou Harry com raiva. Tinha o endereço do meu armário. Calado, gritou tio Walter. E algumas aranhas caíram do teto. Ele inspirou algumas vezes, então fez força para produzir um sorriso que pareceu penoso. Sim, Harry, sobre este armário, sua tia e eu estivemos pensando. Você realmente está ficando grande demais para ele. Achamos que seria bom se você mudasse para o segundo quarto de Duda. Por quê? Perguntou Harry. Não faça perguntas, disse com rispidez o tio. Leve essas coisas para cima agora. A casa dos Dursley tinha 4 quartos, um para o tio Walter e tia Petúnia, um para hóspedes, em geral, a irmã do tio Walter, Guida, um onde Duda dormia e um onde Duda guardava todos os brinquedos e pertences que não cabiam no primeiro quarto. Harry precisou de apenas uma viagem para mudar tudo que tinha no armário para o quarto no andar de cima. Sentou-se na cama e deu uma olhada à sua volta. Quase tudo ali estava quebrado. A filmadora, com apenas um mês de uso, estava jogada em cima de um pequeno tanque com que certa vez Duda atropelara o cachorro do vizinho. No canto estava o primeiro televisor de Duda, no qual ele enfiara o pé quando seu programa favorito fora cancelado. Havia uma grande gaiola de pássaros, antigamente habitada por um papagaio que Duda trocara na escola por uma espingarda de ar de verdade, e que estava guardada numa prateleira com a ponta dobrada porque Duda se sentara em cima dela. Outras prateleiras estavam cheias de livros, eram as únicas coisas no quarto que pareciam nunca ter sido tocadas. Lá de baixo veio um barulho de Duda gritando com a mãe. Eu não quero ele lá. Eu preciso daquele quarto. Mande ele sair. Harry suspirou e se esticou na cama, onde ele teria dado qualquer coisa para estar ali. Hoje preferi estar no seu armário com aquela carta ali em cima sem ela. Na manhã seguinte, no café, todos estavam muito quietos. Duda estava em estado de choque. Bárbara batera no pai com a bengala, vomitara de propósito, dera pontapés na mãe e atirara sua tartaruga pelo teto da estufa de plantas, e nem assim conseguiram o quarto de volta. Harry pensava no dia anterior, àquela hora, desejando com amargura que tivesse aberto a carta no hall. Tio Walter e tia Petúnia se entreolhavam ameaçadores. Quando o correio chegou, o tio Walter, que parecia estar tentando ser agradável com Harry, fez Duda ir buscá-los. Eles o ouviram bater nas coisas do corredor com a bengala de Smeltings. Então ele gritou. Chegou outra. Senhor Harry Potter. O menor quarto da casa, Rua dos Alfenetes 4. Com um grito sufocado, o tio Walter saltou da cadeira e saiu correndo pelo corredor. Harry logo atrás dele. Tio Walter teve que lutar e derrubar Duda no chão para lhe tirar a carta, o que foi dificultado por Harry, que agarrava o pescoço do tio Walter por trás.
Depois de um minuto confuso de luta, em que os levaram várias bengaladas, tio Walter se endireitou ofegante, com a carta de Harry apertada na mão. Vá para o seu armário, quero dizer, para o seu quarto, chiou para Harry. Duda, saia logo. Harry deu voltas e mais voltas no quarto. Alguém sabia que ele se mudara do armário e parecia saber que ele não recebera a primeira carta. Isso significava com certeza que ia tentar outra vez. E desta vez ele tomaria providências para que desse certo. Tinha um plano. Despertador consertado tocou 6 horas da manhã seguinte. Harry desligou depressa e se vestiu em silêncio. Não podia acordar às 12. Desceu as escadas sorrateiro, sem acender nenhuma luz. Ia esperar pelo carteiro na esquina da alfenedos receber primeiro as cartas interessadas ao número 4. Seu coração batia com força quando atravessou, sem ruído, o corredor escuro até a porta de entrada. Ah! Harry deu um salto no ar. Pisaram em alguma coisa grande e mole no capacho. Uma coisa viva, as luzes acendendo no primeiro andar. Para seu horror, Harry percebeu que a coisa grande e mole tinha a cara do tio. Tio Walter estava dormindo junto à porta de entrada, em um saco de dormir para impedir que Harry fizesse exatamente o que tentava fazer. Gritou com Harry quase meia hora depois. Lhe disse para ir preparar uma xícara de chá. Harry foi para a cozinha arrastando os pés. Infeliz. E quando conseguiu voltar, o correio tinha sido entregue, bem no colo do tio Walter. Harry viu 3 cartas endereçadas, em tinta verde. Quero começou mas tio Walter estava rasgando as cartas em pedacinhos bem diante dos seus olhos. Tio Walter não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa e pregou a portinhola para cartas. Entendi, explicou Tio Petúnia por entre os lábios cheios de pregos. Se eles não puderem entregar, não, então terão que desistir. Não tenho muita certeza de que isso vai dar certo, Walter. Ah, a cabeça dessa gente funciona de maneira estranha, Petúnia. Eles não são como você e eu, disse tio Walter tentando bater um prego em um pedaço de bolo de fruta, com um pedaço de bolo de frutas que tia Petúnia acabara de trazer. Na sexta-feira chegaram nada menos de 12 cartas para Harry. Como não passavam pela portinhola da correspondência, tinham sido empurradas por baixo da porta, metidas pelos lados e algumas até forçadas pela janelinha do banheiro do térreo. Tio Walter ficou em casa de novo. Depois de queimar todas as cartas, apanhou o martelo e pregos e fechou com tábuas as frestas em volta das portas da frente dos fundos, de maneira que ninguém pudesse sair. Cantarolou, pé ante pé, no campo de tulipas, enquanto trabalhava e se assustava com qualquer ruído. No sábado, as coisas começaram a fugir do controle. 24 cartas acabaram entrando em casa, enroladas e escondidas nas dúzias de ovos que o leiteiro, muito confuso, entregara a tia Petúnia pela janela da sala de estar, enquanto o tio Walter dava telefonemas furiosos para o correio e a leiteria tentando encontrar alguém a quem se queixar. Tia Petúnia picava as cartas no processador de alimento. Mas quem é que quer falar tanto assim com você? Dudu perguntou espantado a Harry. Na manhã de domingo, tio Walter sentou-se à mesa de café, parecendo cansado e um tanto doente, mas feliz. Mas com correio aos domingos, não tem correio aos domingos, lembrou a todos contente. Passando geleia nos jornais, nada de cartas hoje. Alguma coisa desceu chiando pela chaminé do fogão, enquanto ele falava e bateu com força em sua nuca. No instante seguinte,
30 ou 40 cartas saíram velozes da lareira, como se fossem tiros. Os Dursleys se abaixaram, mas Harry deu um salto no ar para apanhar uma. Fora, fora! Tio Walter agarrou Harry pela cintura e o atirou no corredor. Tio Walter agarrou Harry pela cintura e atirou-o no corredor depois que tia Petúnia e Duda tinham corrido para fora protegendo o rosto com os braços. Tio Walter bateu à porta. Eles podiam ouvir as cartas disparando por dentro da cozinha, ricocheteando nas paredes e no chão. Já chega, disse tio Walter, tentando falar com calma, mas ao mesmo tempo arrancando tufos de pelo dos bigodes. Quero vocês de volta em 5 minutos prontos para sair. Vamos viajar. Ponham apenas algumas roupas nas malas. Não quero discussão. Ele parece tão perigoso com metade dos bigodes arrancados que ninguém se atreveu a discutir. 10 minutos depois, eles tinham retirado as tábuas para passar nas portas e estavam no carro, correndo em direção à estrada. Duda fungava no banco traseiro e o pai lhe tinha dado um tapa na cabeça por atrasá-los, tentando pacotar a televisão, o vídeo e o computador na mochila esportiva. Eles viajaram no carro e viajaram. Nem tia Petúnia se atrevia a perguntar onde iam. De vez em quando tio Walter fazia uma curva fechada e seguia na direção oposta por algum tempo, para despistá-los, resmungava sempre que fazia isso. Não paravam de correr nem beber o dia inteiro. Quando a noite caiu, Duda estava uivando. Nunca tivera um dia tão ruim na vida. Estava com fome, sentia falta dos 5 programas de televisão que queria assistir e nunca levava tanto tempo sem explodir um alienígena no computador. Tio Walter parou finalmente à porta de um hotel com aspecto sombrio na periferia de uma grande cidade. Duda e Harry dividiram um quarto com 2 camas iguais e lençóis úmidos que cheiravam a mofo. Duda roncou, mas Harry ficou acordado, sentado no peitoral da janela, espiando as luzes dos carros que passavam enquanto pensava. Comeram cereal velho e torradas com tomates enlatados frios no café da manhã do dia seguinte. Tinham acabado de comer quando o proprietário do hotel aproximou-se da mesa. Com licença, mas um dos senhores é o Sr. Harry Potter? É que eu tenho uma 100 dessas na recepção. E ergueu uma carta para eles poderem ler o endereço com tinta verde. Sr. Harry Potter, quarto 17, Riverview Hotel, Cookworth. Harry tentou pegar a carta, mas tio Walter afastou sua mão. A mulher ficou olhando. Eu recebo as cartas, disse tio Walter, levantando-se depressa e seguindo a mulher que se retirava do salão de refeições. Não seria melhor simplesmente irmos para casa, querido? Tia Petúnia sugeriu timidamente, horas depois, mas tio Walter não pareceu ouvi-la. Exatamente o que andava procurando, ninguém sabia. Ele os levou até o meio de uma floresta. Desceu do carro, espiou a volta, sacudiu a cabeça, tornou a embarcar no carro e partiram outra vez. A mesma coisa aconteceu, no meio de um campo parado, no meio de uma ponte pêncil e no alto de um edifício garagem. Papai enlouqueceu, não foi? Duda perguntou cansado a tia Petúnia, no fim daquela tarde. Tio Walter questionava. Tio Walter estacionava no litoral. Passara a chave do carro com todos dentro e desapareceram. Começou a chover, grandes gotas batiam no teto do carro. Duda choramingou. É segunda-feira, falou a mãe. O grande Humberto vai se apresentar hoje à noite. Quero estar em algum lugar que tenha televisão. Segunda-feira, isso lembrou Harry de uma coisa. Se era segunda-feira em geral, podia se confiar que Duda soubesse os dias da semana por causa da televisão. Então, o dia seguinte, terça-feira, era o 11º aniversário de Harry. Naturalmente, seus aniversários não eram lá muito divertidos. No ano anterior, os Dursley tinham lhe dado um cabide e um par de meias velhas do tio Walter. Ainda assim, não se fazia 11 anos todos os dias. Tio Walter voltou sorrindo. Carregava um pacote comprido e fino e não respondeu a tia Petúnia quando ela perguntou o que comprar. Encontrei o lugar perfeito, falou. Vamos, saiam todos.
Fazia muito frio do lado de fora do kart. O Walter apontou para o que parecia ser um grande rochedo no meio do mar. Encarrapitado no alto do rochedo havia o casebre mais miserável que se pode imaginar. Uma coisa era certa, ali não havia televisão. Estão anunciando a tempestade para hoje, disse tio Walter alegre, batendo palmas. E este senhor teve a bondade de concordar em nos emprestar seu barco. Um homem desdentado vinha descansadamente em direção a eles e apontava com um sorriso muito maldoso para o barco a remos velho que subia e descia nas águas cinza grafite lá embaixo. Já comprei algumas rações para nós, disse tio Walter, portanto todos a bordo. Fazia muito frio no barco. Salpicos de água gelada e o mar escorriam pelo pescoço deles, e um vento cortante fustigava seus rostos. Depois do que pareciam horas, eles chegaram ao rochedo, onde tio Walter, escorregando, levou-os até a casa em ruínas. O interior era horrível, cheirava a águas marinhas. O vento assobiava pelas frestas nas paredes de tábuas, e a lareira estava úmida e vazia. Havia apenas 2 quartos. Afinal, as rações de tio Walter eram uma embalagem de cereal para cada um e 4 bananas. Ele tentou acender a lareira, mas a embalagem de cereal apenas fumegou e carbonizou. Aquelas cartas viriam a calhar agora, hein? Disse ele animado. Estava de muito bom humor. Obviamente achava que ninguém teria chance de alcançá-lo ali, durante uma tempestade, para entregar cartas. Harry concordava intimamente, embora este pensamento não o animasse, nem um pouco. Quando a noite caiu, a tempestade prometida desabou ao redor deles. A espuma das altas ondas chapinhava nas paredes do casebre, e um vento ameaçador sacudia as janelas imundas. Tia Petúnia encontrou uns cobertores mofados no segundo quarto e preparou uma cama para Duda no sofá, comido pelas traças. Ela e tio Walter foram se deitar na cama cheia de calombos ao lado e deixaram Harry procurar a parte mais macia do soalho e se enrolar no cobertor mais rasgado e ralo. A tempestade rugia cada vez mais, com maior ferocidade à medida que a noite avançava. Harry não conseguia dormir, tremia e revirava, tentando encontrar uma posição confortável, seu estômago roncando de fome. Os roncos de Duda eram abafados pela trovoada que começou por volta de meia-noite. O mostrador luminoso do relógio de Duda, que estava pendurado para fora do sofá em seu pulso gordo, informava a Harry que dentro de 10 minutos ele se completaria 11 anos. Deitado, ele viu seu aniversário se aproximar, perguntando se os Dursley se lembrariam, perguntando-se onde estaria o remetente das cartas agora. Faltavam 5 minutos. Harry ouviu alguma coisa estalar lá fora. Desejou que o teto não caísse, embora, quem sabe, conseguisse se esquentar se isso acontecesse. 4 minutos, talvez a casa da Rua dos Alfeneiros tivesse tão amarrotada de cartas que quando voltassem ele pudesse espiar uma. 3 minutos. Seria o mar batendo tão forte na rocha. Faltavam 2 minutos que o barulho esquisito de trituração era aquele. Será que a rocha estava se desentregando no mar? Mais 1 minuto e ele completaria 11 anos. 30 segundos, 20, 10, 9, talvez acordasse Duda só para aborrecê-lo. 3, 2, 1, bum. O casebre todo estremeceu e Harry sentou-se reto, arregalando os olhos para a porta. Havia alguém lá fora que batia, querendo entrar. Final do capítulo 3. Bom, eu não sei se algum dia você vai me ouvir lendo pra você de novo, mas enfim, eu amo ler pra você, ainda mais Harry Potter, que fez tanta parte do que nós temos. Eu só quero que você nunca esqueça que eu te amo, que eu tô com muita saudade,
muita saudade. E que tudo que eu queria era te ver de novo. Ficar contigo. E que a gente desse mais uma chance pra gente. Eu te amo, tá? Eu te amo muito. Muito. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja feliz. De coração.